Os deuses abandonaram os homens. Mas como assim? De que forma? O que vai ser de nós agora, cara? Meu Deus. Calma, pessoal, tá tudo sob controle. Essa história, na verdade, aconteceu lá na Grécia Antiga. Isso, lá na Antiguidade, certo? Mas você ficou curioso a respeito dessa coisa de que os deuses abandonaram os homens? Dessa ideia? Então, se liga aí, porque eu vou contar essa história direitinho no vídeo de hoje e você não pode perder. Bora pra Grécia comigo? Vamos! Primeiramente, vamos entender como era a Grécia na Antiguidade. Sabemos que ela foi uma grande civilização, uma imponente civilização. Teria surgido por volta do século 20 a.C., aí aproximadamente ano 2000 a.C., quando os minoicos, que é um povo, vão se estabelecer na região da ilha de Creta. A ilha de Creta é a ilha aquela do imponente Palácio de Knossos, né, que era governada por um rei chamado Minos, o mesmo, né, que teria aprisionado nos labirintos, então, o Minotauro. É daí que vem a lenda, então, do Minotauro, que trata da supremacia da ilha de Creta sobre as outras cidades, então, da Grécia. Então, os minoicos se consolidam, né, ou se estabelecem na ilha de Creta, e o outro povo, aí, os micênicos, eles, então, vão se posicionar, ou vão ali passar a viver, então, na região do Peloponeso, certo? E a Grécia, ela é formada, né, era formada, melhor, na Antiguidade, por um grande mosaico de cidades-estados, tá? Com poder político descentralizados, autossuficientes. Beleza? Então é importante saber que a Grécia nunca vai formar um império, um Estado unificado. Não, eram cidades-estados onde havia um governante, havia um sistema de leis, um sistema de impostos, sistema de pesos e medidas e assim por diante. Porém, elas eram unidas por laços culturais, como a língua, como a religião e assim por diante, certo? E essas cidades-estados autossuficientes, né, com descentralização política, na Grécia vão receber o nome de polis, né? Polis, né, que vai fazer com que surja depois um outro termo, que a gente conhece muito na atualidade, que é o quê? A palavra política. Então, política seria a forma de governar, então, aí, a polis ou a cidade. A ideia de que os deuses abandonaram os homens, ela surge pela primeira vez na obra do poeta Hesíodo. O nome da obra é Teogonia, e que teria sido escrita ali por volta do século VIII a.C. O Hesíodo vai descrever o quê? A criação do mundo e dos deuses a partir do caos, que significa desordem, de Gaia, que é a terra, e de Eros, então, que é o amor. E outras divindades, assim como a gente conhece, vão suceder, né, essas aí, e vão, na verdade, se parecer muito com os humanos. Tá? Então, a mitologia grega abandona um pouco o que era a mitologia do Oriente, com deuses vingativos, com deuses monstruosos. E não, a mitologia grega humaniza os deuses. Os deuses eram muito parecidos com os humanos. Eles amavam, eles traíam, eles matavam, eles lutavam, eles faziam bem, eles faziam mal e assim por diante. E como eles lutavam entre si, o Deus que vai vencer essa luta pela supremacia e para ser o maior de todos os deuses, vai ser então Zeus. E foi a vitória de Zeus que vai levar todos os deuses para onde? A casa dos deuses, lembra? O Monte Olimpo. E o Hesíodo, nosso poeta aí, ele também explica que após a vitória de Zeus, o homem está livre das cruéis maquinações dos deuses. Ou seja, o homem está livre para seguir a sua vida, né, sem que tivesse uma interferência tão grandiosa aí dos deuses. Por intermédio de Zeus, por intermédio de Zeus,
a justiça reina no mundo. E ele apenas premia e também castiga os mortais de acordo com os atos pelos quais eles são responsáveis. Está vendo o que está acontecendo? Está se retirando, né, do colo dos deuses as responsabilidades pelos atos humanos. Então o homem passa a ser responsável pelos seus atos. Numa outra obra do Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, ele narra que os homens eles teriam passado assim por 5 idades. A idade de ouro, a idade de prata, a idade do bronze, a idade dos semideuses e também a idade de ferro. Na primeira idade, né, ele convive com os deuses. Então ele está muito bem, obrigado, na presença dos deuses. Não conhece nem o trabalho e nem a morte. Após as outras fases que vão suceder, que são aí intermediárias, o homem chega então à última fase, segundo Hesíodo, que é a fase da idade de ferro. Fase em que o homem, tendo recebido o fogo roubado, né, do Olimpo por Prometeu, foi separado dos deuses e condenado a trabalhar e a procriar por conta própria. Esse foi o castigo. E essa procriação é possibilitada, na verdade, por Pandora. Isso mesmo, aquela da caixa. Mulher que os deuses enviam aos homens como uma vingança pelo roubo do fogo sagrado. Da caixa de Pandora vão nascer todos os dons, mas também os males da terra. E como é que fica o homem nessa história? O homem está abandonado, mas já é livre para fazer valer a justiça e também para pensar. E foi assim que, segundo o poeta Hesíodo, os deuses abandonaram os homens. Mas como eu consigo perceber essa ideia de que os deuses abandonaram os homens no contexto político, social, econômico e cultural da Grécia Antiga? Será que é possível? É possível sim. Só que isso você vai saber no próximo vídeo aqui em Os Deuses Abandonaram os Homens 2. Valeu? Espero vocês!